Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do canal. Na aula de hoje vou mostrar para vocês uma forma bem fácil aí de você criar máscaras para os formulários dos seus projetos web, tá? Então quando você criar aí os inputs HTML, né, os campos de texto, você tem que esse plugin do jQuery, né, o jQuery Mask plugin, que te possibilita inserir máscaras de data, de CPF, de CEP, de telefone, enfim, qualquer tipo de máscara que você queira colocar no seu campo de texto, no seu input, você vai conseguir fazer aqui com o jQuery Mask plugin, tá? E aí na aula de hoje eu vou mostrar para vocês o quanto é fácil utilizar aqui essa ferramenta, tá? Bem tranquilo. E a gente vai explorar aqui alguns exemplos também para que vocês possam aí adaptar ao projeto de vocês, tá? Bom, então essa aqui é a página oficial, tá? O link está aqui na descrição. igorescobar.github.io/jQueryMaskPlugin. Só você clicar, você vai ter acesso aqui tanto aos exemplos, tá? Quanto a opção de download, ok? Então você tem aqui o botão para poder baixar toda a biblioteca, ok? Lembrando que essa biblioteca aqui, ela roda em cima do jQuery, que é uma biblioteca JavaScript. Então você tem que ter o jQuery acoplado ao seu projeto. E aí depois você importa o jQuery Mask Plugin, tá? Bom, então eu tenho aqui um projeto que eu criei, tá? Uma simples página HTML aqui, eu utilizei o framework Materialize, tá? E aqui eu coloquei alguns campos, ó, CEP, telefone, CPF, data, valor, placa, que seria placa de veículo, e o endereço IP, que seria para redes de computadores, tá? Então a gente vai ver como criar máscaras para cada um desses campos aqui, beleza? Aqui dentro do meu projeto, ó, esse aqui é o código desse HTML que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Dentro do meu projeto aqui eu tenho uma pasta chamada JS. Dentro dessa pasta JS eu tenho aqui o jQuery, que eu falei para vocês, tá? Que tem que ter no seu projeto aí. O jQuery.mask, que eu copiei ele lá, né? Eu fiz o download lá daquele site, extraí os arquivos e coloquei esse JS aqui dentro. E esse Materialize aqui é do framework, tá? Esse aqui não é relevante, vocês podem inclusive fazer sem ele, tá? Mas basicamente, depois que eu fiz aqui o download, né, eu cliquei aqui para baixar o jQuery Mask Plugin, ele cai nessa pasta aqui, é só eu acessar a pasta, eu venho aqui na outra pasta Source e copio esse arquivo aqui, tá, lá para dentro da pasta onde estão os arquivos do meu projeto, beleza? Então não tem segredo nenhum. Feito isso, tá, então eu tenho aqui ó, o arquivo jQuery. Caso você não tenha aí o arquivo do jQuery, para você poder fazer o download, pode fazer no CDN, tá? cdnjs.com, e aqui dentro você pesquisa pelo jQuery. Ele vai cair aqui, você pode clicar e aqui você consegue ou baixar ou utilizar aqui da própria nuvem, tá? Inclusive ele te dá aqui ó, o copy script tag, ele já te dá a tag pronta, é só você colar lá dentro do seu arquivo HTML que ele vai estar importando o jQuery. Beleza? Caso você não queira baixar, obviamente, tá? Então é só entrar aí no cdnjs.com. Bom, então voltando aqui no meu arquivo HTML, tá? Vou aumentar ele aqui um pouquinho. Eu tenho aqui os campos, tá? Então eu tenho aqui ó, o campo de CEP, o campo de telefone, CPF e assim por diante. Cada um desses campos eu marquei aqui o ID dele, tá? Então aqui ó, o ID do CEP, ID telefone, ID CPF, ID data, tá? Você pode marcar tanto os campos, tá, os inputs com ID, que é o identificador único dele, você pode marcar também com a class, tá? Então vamos supor que você tem aí vários locais que você vai ter mais de um campo de CPF, ou você vai ter mais de uma data. Ao invés de marcar com ID, você pode marcar como class também. E aí, como class, obviamente, você pode ter vários elementos com
o mesmo nome de classe e, obviamente, você vai ter vários elementos com a mesma máscara que a gente vai criar, tá? No caso aqui, eu vou deixar como ID mesmo, beleza? Aqui embaixo, no final do meu HTML, tá? Eu tenho aqui os arquivos JavaScript, ó. Então eu faço o import do jQuery, eu faço o import do jQuery mask, tá? E esse materialize aqui é só por causa do framework front-end que eu usei aqui, tá? Então, inclusive, você pode até fazer de outra forma, isso aqui não é importante para a aula de hoje, tá? Muito bem, como que eu faço então para definir uma máscara dentro do campo de CEP, tá? Para que sempre que o usuário for digitar, todos os usuários que forem digitar o CEP, ele fique padronizado dentro de uma máscara pré-definida. Então eu vou criar aqui um script. Então script type text JavaScript, certo? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte código, ó. Eu vou colocar aqui, antes de mais nada, um document.ready e aplicar aqui uma function, tá? Esse primeiro código aqui é só para que o que estiver aqui dentro só seja executado depois que o documento e todos os seus elementos estiverem prontos, ou estiverem carregados, tá? Porque pode acontecer de o HTML tá muito pesado e aí, por exemplo, eu tentar aplicar a máscara dentro do campo CEP e o campo CEP não ter sido carregado ainda, ele vai dar um erro. Então ele só aplica isso aqui depois que todos os elementos da página estiverem carregados, tá? Então aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar o elemento CEP, tá? Dentro do jQuery, como que a gente faz? Olha, um símbolo de cifrão. E aí aqui eu vou chamar ele pelo ID, tá? O ID dele é CEP. Então eu coloco aqui, ó, jogo da velha, né, que é o ID. Ah, e se fosse uma classe? Aí eu não ia colocar o jogo da velha, eu ia colocar ponto, tá? Então da mesma forma que a gente utiliza no CSS, ID e class, a gente vai usar aqui. Quando é ID, o hashtag, né, o jogo da velha, e quando é classe, a gente utiliza o ponto, tá? Então aqui eu estou chamando o elemento que tem o ID CEP e aí eu vou aplicar a ele a função mask. Então eu coloco assim, ó, mask. Essa função, ela tem dois parâmetros, tá? Primeiro, a máscara que você quer, né, o padrão que você quer aplicar. E segundo, as opções que você quer jogar para essa máscara nova que você está criando, tá? Então, primeiro a gente vai lembrando que esse segundo parâmetro aqui ele é opcional, tá? Então você pode deixar a sua máscara aí sem options nenhuma, tá? Depois eu vou explicar para vocês algumas das options e como você pode utilizar. Então dentro aqui do primeiro parâmetro que é o máscara, eu vou definir qual é a máscara do meu CEP, tá? Então qual que é o padrão de CEP, tá? Ó, vou colocar um comentário aqui, ó. CEP ele é 2 dígitos, tá? Ponto 3 dígitos, tracinho 3 dígitos, certo? Então esse aqui é o padrão do CEP, é 2 dígitos, seguido de ponto, seguido de mais 3 dígitos, seguido de traço e seguido de mais 3 dígitos, tá? Então a gente vai colocar esse padrão aqui, ó, 00. Esse 00 aqui, ele vai entender que ele pode aceitar qualquer número, tá? Ponto 000, tracinho 000, tá? Então, beleza, ó, salvei e vou voltar aqui e vou atualizar. E vou ir digitando aqui, ó. Então, por exemplo, aqui o CEP 11 000, ó, ele já adicionou o ponto aqui automaticamente. 999 e colocou o traço também. Se eu tentar digitar mais coisas, ele trava. Tá? Por quê? Porque a minha máscara, ela tem que seguir esse padrão aqui. Eu não posso ter nem mais nem menos dígitos, tá? Então, esse é o padrão, ele já coloca aqui. Então, o meu CEP aqui tá pronto, tá? Beleza, se eu quiser fazer a mesma coisa para o telefone, tá? Como que eu faço? Qual que é o padrão do telefone, né? Então, a gente vai colocar aqui. Opa, a gente vai chamar pelo telefone e vai aplicar aqui a função mask. Que vai ser, ó, eu vou colocar o DDD, então vou colocar aqui, ó, 00, seguido de 4 dígitos, tracinho, mais 4 dígitos. Então, essa aqui é a máscara do telefone, tá? Salvei e voltei aqui.
pode vir aqui, ó, 11, 3333, já colocou lá os parênteses, 4444, ele já coloca aqui também o tracinho, tá? E aí ele trava, obviamente, beleza? Caso você queira criar uma máscara para celular, tá? Você cria aqui, e aí você insere um dígito a mais aqui, né? Porque são 5 números, 5 dígitos, tracinho, depois 4 dígitos, né? Agora tem um 9 na frente de todos os números. Então, para o celular a máscara seria diferente, tá? Então, beleza. Próximo é o CPF, tá? Então, olha só, o CPF, a gente vai colocar aqui a máscara dele, ponto, mask, e aí a gente coloca, ó, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, tracinho, mais 2 dígitos. Então, esse aqui é o padrão do CPF, tá? Então, olha só como que vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Ele já deixa tudo preenchido, tá? Uma das options que a gente tem lá dentro do jQuery Mask Plugin é a possibilidade da gente colocar o preenchimento em modo reverso, tá? Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, que o CPF está sendo digitado, ó, 1, 2, 3, aí ele coloca a máscara, coloca o pontinho, coloca o traço. Ele vai preenchendo da esquerda para a direita. Se a gente vier aqui, ó, dentro do segundo parâmetro, ó, vírgula, e colocar assim, ó, reverse, 2 pontos, true, tá? Se a gente colocar isso aqui, ó, salvei e voltei aqui, olha como que a máscara vai ser preenchida agora, ó. 1, 2, 3, ó, tá vendo? Ele vai preenchendo ela da direita para a esquerda. Antes estava da esquerda para a direita. Quando eu coloco o reverse, ele faz da direita para a esquerda, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, tá? No final das contas, o valor é o mesmo, tá? O que foi digitado aqui é o mesmo. Só que ele aplica a máscara de forma reversiva, tá? Então, beleza, aqui o CPF está pronto, tá? Isso é um exemplo, então, de como você pode colocar aqui um objeto JavaScript com as propriedades que você quer aplicar, as options, né, que você quer aplicar àquela máscara que você está criando, ok? Beleza, vamos ver qual que é o próximo campo aqui, ó, campo de data, tá? Eu vou colocar aqui, ó, hashtag data, ponto mask, e vou colocar aqui que vai ser 2 dígitos, barra 2 dígitos, barra 4 dígitos. Esse é o formato da data, tá? Salvei, voltei aqui, olha aqui a data, ó, então vou colocar a data de hoje, 31/5/2021, tá? Outra possibilidade, outra option que a gente pode utilizar aqui dentro do jQuery Mask Plugin é a gente definir o template, né, da máscara dentro de um campo, tá? Como que seria isso? Seria aparecer, por exemplo, que o CPF, eu sei que o campo CPF tem a máscara, mas ele não aparece aqui enquanto eu não digitar, né? Ele vai montando a máscara de acordo com os dígitos que eu vou informando, né? Então eu vou informando o valor e ele vai montando a máscara. A gente pode deixar um template dela pronto, tá? Como que eu faço isso? Eu vou fazer isso no campo de data, ok? No segundo parâmetro aqui, então, ó, eu vou criar aqui o abre e fecha chaves, né? Que é um objeto do JavaScript, e vou colocar assim, ó, placeholder, placeholder, e vou colocar aqui 2 pontos e vou informar aqui qual é o formato da data, ó. Então vou colocar, ó, 2 underlines, barra 2 underlines, barra 1, 2, 3, 4 underlines, tá? Salvei, ok? Volto aqui, atualizo. Vejam só, ó, o campo data agora, ele tem o templatezinho aqui da máscara, tá? Veja que eu montei só para ele. Eu poderia montar para o CPF, ou para o telefone, ou para o CEP? Poderia, tá? Então, ó, por exemplo, no CPF, como que ficaria? O CPF aqui, ó, ele tem um reverse igual a true, vírgula, e aí eu vou montar aqui o template dele. Então, placeholder, 2 pontos, e aí eu coloco, ó, 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, tracinho, 2 underlines, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.
tá? Salvei. Agora sim o CPF tem aqui a máscara dele pré-definida, tá? E aí, obviamente, à medida que eu for digitando, ela some, tá? Mas vejam que é bem tranquilo. Muito bem, o próximo campo aqui é o valor. Como que a gente vai fazer aqui no campo valor, tá? A gente vai vir aqui embaixo e vai colocar o valor, mask, e aí dentro do valor a gente vai colocar da seguinte forma, ó, a gente vai utilizar aqui um coringa, tá? Por quê? Porque o valor ele pode ser, ele pode ser, por exemplo, R$1, tá? Ele pode ser R$10, ele pode ser 10 mil reais. Então veja que é dinâmico, tá? O Mask Model, o Mask Input aqui, o Mask Plugin, ele ajuda a gente montar as máscaras quando a gente tem essa situação, né, do valor não ser estático. Porque, por exemplo, o CEP, telefone, CPF, eles são estáticos. Sempre vai ser nesse formato. O número, o valor monetário, não. Ele pode ser maior, ele pode ser menor, e aí isso aí vai interferir no posicionamento dos pontos e no posicionamento da vírgula, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar da seguinte forma, a gente vai colocar aqui, ó, jogo da velha, ponto. 2 jogos da velha, e aí eu coloco 0,00, tá? Opa! Para ele aplicar aqui o valor, ok? E aí, quando a gente vai digitando o valor, tá? Ele vai indo da direita para a esquerda também, ok? Por exemplo, ó, eu informei aqui, informei aqui, ó, R$1, tá? Se eu quiser transformar isso aqui em R$10, eu vou inserir mais um do lado de cá, e aí ele vai transferir aqui a vírgula daqui para cá, tá? Então ele vai da direita para a esquerda. Se ele vai da direita para a esquerda, a gente vai utilizar aquele mesmo recurso lá do CPF, que é o reverse true. Então vou dar um vírgula aqui e vou colocar aqui, ó, reverse true, tá? Ponto e vírgula aqui no final. Então voltando aqui, valor, ó, vamos supor que R$1, tá? R$1, ó. Ele colocou a vírgula para mim. Se eu quiser R$55, ó, 55,00, tá vendo? 10 mil reais, 10,000,000. Opa, foi um a mais, né? Ó, 10 mil reais. Ele adicionou o ponto aqui, tá vendo? Se eu colocar mais um, ele coloca aqui, aliás, se for para 1 milhão, né? Ó, 1 milhão, ele coloca 2 pontos, tá vendo? Um ponto aqui. Então, a cada 3 dígitos, ele insere o ponto, tá? Sempre da direita para a esquerda, porque a gente definiu lá o reverse igual a true, certo? E no final, sempre antes dos 2 últimos dígitos, ele coloca a vírgula aqui que é referente aos centavos, tá? Então, para campos monetários também a gente tem a possibilidade aqui, uma possibilidade, né, bem interessante, tá? Beleza. Voltando agora, a gente vai definir a placa de carro, tá? Aí eu não estou levando em consideração essa placa nova, que é padrão Mercosul. Eu estou levando em consideração aquela placa antiga, tá? Que era 3 letras, tracinho, 3 dígitos. Opa, 4 dígitos, né? 3 letras e 4 dígitos. Então, essa aqui que eu vou levar em consideração, tá? Como que eu faço isso aqui, então? Ok? A gente pode utilizar expressões regulares quando a gente vai definir a máscara de um dos campos aqui, utilizando o jQuery Mask, tá? Então, eu vou criar aqui uma var options, tá? Que é aquele segundo parâmetro que a gente pode definir, tá? Mas como aqui a gente vai tratar um pouco mais de linhas, eu vou criar ele e depois eu passo ele lá quando eu fizer a chamada, tá? Então, eu vou colocar aqui var options placa vai ser igual, aí eu crio aqui o objeto, tá? Aqui eu criava direto, aqui eu vou criar e jogar dentro de uma variável. A gente tem a possibilidade, a gente tem uma propriedade aqui dentro chamada translation, tá? Que a gente pode criar uma expressão regular, tá? Para traduzir um determinado padrão aqui dentro do nosso jQuery Mask, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou montar já a função. Ó, então
Então, vou colocar aqui, ó, placa.mask e vou colocar aqui o padrão. Eu tô colocando aqui o A, tá? Tracinho 4 dígitos. Mas esse A aqui poderia ser qualquer outra letra. Por quê? Porque eu vou traduzir aqui dentro, eu vou informar aqui, ó, o A que tem dentro aqui da máscara, ele significa tal coisa. Ou ele vai aceitar tal valor, tá? Então aqui no Translation, eu vou criar aqui, ó, outro objeto dentro dele, tá? Então, 2 pontos, abre chaves e fecha. E aqui dentro eu vou colocar assim, ó, A, 2 pontos e crio um objeto também, tá? Então, o que eu estou informando? Aqui eu coloquei A e eu estou traduzindo, eu estou informando o que significa esse A que eu coloquei dentro da máscara. Se eu tivesse colocado assim, ó, B, eu teria que colocar aqui, ó, B, para ele entender, ó, tem um tanto de B aqui dentro. O que significa? Ah, ele vem aqui, ele descobre o que significa, tá? Só voltando aqui para o A para ficar mais fácil. Aí. E aqui dentro eu posso criar um pattern, né, um padrão, uma expressão regular, tá? Então eu vou falar o seguinte, dentro dos dígitos A aqui, o que ele vai aceitar? Ele vai aceitar qualquer caractere que esteja entre A e Z, tá? Então aqui é uma expressão regular, barra, né, barra para iniciar, eu coloco a expressão e fecho com a barra aqui. Nesse caso aqui, ó, ele só vai aceitar letras maiúsculas. Ah, se eu quisesse também letras minúsculas, eu teria que colocar assim, ó, AZ. Mas placa de carro, geralmente a gente gosta de guardar maiúsculo mesmo, né? Então, eu vou deixar só em maiúsculo, certo? Então, eu salvei aqui, tá? Essa chavinha aqui, essa que eu abri aqui em cima, eu vou colocar uma vírgula, beleza? E vejam que eu criei aqui, então, uma máscara. Ah, eu não posso esquecer de passar esse parâmetro aqui, né? Então, vírgula, e coloco aqui, ó, options placa, tá? Então, nesse caso, eu vou ter aqui, ó, 3 letras de A a Z maiúsculas, porque eu defini essa regra aqui dentro. E essa regra aqui, que é default do próprio plugin, que são 4 dígitos, finalizando assim a placa do carro, tá? Salvei, vou voltar aqui, vou atualizar. Então aqui na placa do carro eu vou tentar digitar alguma coisa, ó, tô tentando digitar, só que letras minúsculas, ele não vai. Então eu vou ativar aqui o meu Caps Lock e agora sim eu vou colocar, ó, ABC, tá? E agora ele vai aceitar só números. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4. E aí ele monta a placa do carro, não deixa de digitar mais nada, tá? Então a gente consegue criar isso aí também. Então se você tem algum padrão aí que você queira criar, igual esse padrão de placa de carro que eu quis criar aqui, 3 letras, 4 números, você pode criar aí sem problemas também, utilizando essa opção, né, essa propriedade aqui, Translation, ok? Ah, e se eu tivesse mais de uma propriedade aqui, tá? Era só você colocar, por exemplo, depois tinha um tracinho BB, aí você vem aqui, vírgula, B, e aí você cria aqui qual é o pattern do dígito B, tá? Não é o nosso caso aqui. Então eu vou apagar. E aqui eu vou voltar para o que estava antes. Beleza? Muito bem. Para finalizar então, a gente tem aqui ó, o endereço IP. Tá? Então como que a gente vai fazer aqui a parte do endereço IP? Só um detalhe importante é que o endereço IP, né, basicamente ele seria o quê? 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto. 3 dígitos, 3 dígitos, tá? Só que, ó, por exemplo, poderia ser 192.168.254.254. Poderia ser esse. Só que ele poderia ser também 10.10.0.1. Então, tá vendo? Ó, eu posso ter tanto combinações de 3, 3, 3 e 3, ou 2, 2, 1 e 1. Então, ela é flexível também, tá? Então, a gente tem que montar uma máscara que possibilite que os IPs sejam informados de forma mais dinâmica, né? Porque esses números que tem, esses conjuntos de dígitos que a gente tem aqui entre os pontos, eles podem ser de 1, 2 ou 3 dígitos.
tá? Cada conjunto pode ter mais ou menos dígitos aí dentro, tá? Então, a gente vai criar aqui um var options da mesma forma, só que vai ser um var options IP. Esse var options IP vai ser as opções, os options aqui da máscara do IP que eu já vou criar aqui embaixo, ó. Jogo da velha IP.mask. E aqui a máscara eu vou colocar da seguinte forma, ó. Eu vou colocar aqui 0zz.0zz.0zz.0zz. Por que eu estou colocando 0 com mais 2z's? Porque por mais que eu tenha que informar que ele tenha a flexibilidade dentro de cada conjunto de 3 dígitos, tá? Sempre vai ter pelo menos um dígito. Ok? Igual tem aqui, é o 0. Pelo menos um tem que ter. E aí, eu coloquei esse 0, e aí esses dois aqui que são opcionais, né? Porque o primeiro é obrigatório, só que o segundo e o terceiro, eles são opcionais. Então, eu coloquei o ZZ. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que criar o translation desse Z. Igual eu criei o translation do A aqui em cima, eu vou criar o translation do Z, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Opa. Eu vou colocar aqui, então, ó, translation, dois pontos, e aí ele abre um objeto aqui do JavaScript, tá? E aí eu vou colocar aqui o dígito Z, ele também recebe um outro objeto, e esse objeto ele vai ter aqui, ó, um pattern, que vai ser de 0 a 9, tá? O IP, ele não aceita caracteres alfabéticos, só números, só dígitos, então ele vai ser de qualquer valor entre 0 e 9. Beleza? E além disso, a gente vai ter aqui a propriedade optional. Optional. E aí eu coloco true. Por que eu estou colocando esse optional true? Porque o segundo e o terceiro dígito aqui dentro de cada conjunto, eles são opcionais. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, nesse primeiro eu tenho 3 dígitos. Nesse segundo aqui eu tenho só 2. Então o terceiro era opcional. Ou se tornou opcional. Aqui, ó, aqui no 254 eu tenho 3. Aqui eu tenho só 1. Então o segundo e o terceiro se tornaram opcionais. Tá? Então por isso que eu tenho que criar, eu tenho que falar aqui que esse Z, o pattern dele é de 0 a 9, só que ele é opcional. Nem sempre o Z aqui necessariamente vai ser substituído ou deverá ser substituído por um número. Tranquilo? Então, salvei, tá? Voltei aqui, ó, vou atualizar e vou colocar aqui o endereço IP, 192. Opa, alguma coisa errada. Já sei o que é. Eu tenho que passar essa variável aqui, ó, no segundo parâmetro. Senão ele vai dar erro. Options IP. Tranquilo, voltei, atualizei. Agora sim, ó, 192, 168, ele já colocou o ponto. 254, 254. Maravilha. Se eu quiser colocar aquele outro, ó, 10, aí eu coloco o ponto 10.0.1. Ele aceita também. Nesse caso aqui, ele não consegue ir montando a máscara dinamicamente. Por quê? Porque ele não sabe, ele não tem como saber se o número que eu digitei ele faz parte do conjunto anterior ou se ele faz parte do próximo. Então a gente tem que inserir o ponto manualmente. Tá? É diferente dos campos que são fixos, como por exemplo o CEP aqui, ó. Então eu coloco 1, eu não consigo colocar o ponto aqui depois, porque ele só vai depois do segundo dígito, tá? Então o campo estático, beleza, ele consegue montar. Quando o campo é dinâmico assim, a gente tem que informar manualmente, mas ele nos dá essa possibilidade, tá? Então a gente consegue montar aqui o IP dessa forma, tá? Nesse caso aqui a gente utilizou aqui o optional também, porque podem ser 1, 2 ou 3 dígitos, né? Então a gente define aqui, ó, que os Z's que estão sempre na segunda e terceira posições, eles são opcionais. A primeira, como é obrigatório, a gente deixa como 0, tá?
Bom, então aqui a gente definiu máscaras, tá? Estáticas, CEP, telefone. Definimos aqui também os placeholders, né? Quando a gente quer que apareça aqui o formato da máscara, o template da máscara dentro do campo, através do CPF da data. Vimos como criar campos de máscaras para valores monetários, tá? Igual a gente colocou aqui no campo valor. E a gente viu também como criar opções, né, para que a gente consiga definir qual é o padrão, qual padrão a gente quer aplicar dentro de dentro de um determinado input dentro do nosso formulário, tá? Inclusive aqui de forma dinâmica, igual a gente fez para o campo IP. Tranquilo? Caso vocês tenham alguma dúvida, é só vocês acessarem aí a página oficial, tá? Vocês vêm aqui em Docs e ele tem aqui bastante exemplos, tá? E ele explica aqui várias possibilidades, tá? Vários recursos que esse plugin oferece. Só você dar uma estudada que aqui a documentação ela está muito bem escrita, tá? Então, bastante exemplo, bastante coisa para vocês aprenderem. Tranquilo? Qualquer dúvida também, vocês podem deixar o comentário aqui que eu tento ajudar. Valeu e até a próxima!